a cultura do brasileiro é uma coisa complicada, né? Infelizmente, o nosso país às vezes valoriza muito o futebol, o samba, coisas que já estão escrachadas, já estão marcadas, assim como, isso que vocês encontrarão no Brasil. O Brasil é isso. Mas na verdade, o nosso país é multiétnico e tem muitas culturas, entende? E em meio a isso tudo, por exemplo, é muito difícil você achar alguém que valorize, às vezes, um artista plástico, sabe, de uma forma correta, às vezes um pintor, às vezes um próprio músico, assim, sabe? É complicado. Então, para você atingir um certo reconhecimento, um certo sucesso, digamos assim, é complicado. Porque você tem que caminhar muito com as próprias pernas, sem muitos apoios. Eu acho que no cenário aqui ainda existe muito preconceito. Tipo, nós somos uma banda grunge, né? No começo, quando era eu, o Patrick, o Natan e o Paulo Sérgio, e a gente era a única banda grunge. Realmente, eu consigo me lembrar, a gente era a única. Pelo menos as outras eu não conhecia. E tinha muito preconceito com o nosso som, cara. O pessoal só queria saber de hardcore, de heavy metal e o grunge, metalcore. E o grunge era esquecido. Banda grunge, uma merda. Uma amiga nossa, não é amiga, uma colega nossa, cara, falou que vocês estão... Qual é o nome da sua banda? Na época, Self Destruct. Self Destruct. E o que vocês tocam? Grunge. Eu odeio a banda. Aí uma semana depois, assim, eu odeio a banda de vocês. Por quê? Porque vocês são grunge. O que isso tem a ver, cara? A garota nunca escutou a gente. Uma semana depois, um mês depois, tocou no Texas, ela tava pulando no fim do palco lá, certo? Né? Era que eu odiava a gente. É aquele lance de taxar o roqueiro como usa drogas e como só fica bêbado por aí, que não trabalha e tudo mais. Todo mundo fala isso. Pô, gente, já várias vezes quando a gente tava indo embora do centro, assim, indo pra casa, o pessoal falando que pra procurar uma igreja e essas paradas e tudo mais. Aí é foda, mas só que, no caso, sempre rola esse preconceito, sim, sempre rola. Mas a gente mesmo, todo mundo da banda trabalha, por isso que a gente sai só os domingos, que é o dia que todo mundo sai assim. Porque o resto da semana todo mundo tá fazendo coisas em horário diferente, trabalhando e tal. Aí acontece isso, o pessoal não vê que também todo mundo trabalha, todo mundo se esforça pra ter as paradas. Só porque anda de preto ou curte um estilo de música que é mais berrado ou mais pesado, aí o pessoal já acha que adora o demônio e o cacete todo. Isso vem do blues, cara. Época do blues, já que o nego falava que eles vendiam alma pro demônio pra poder fazer aquele som, a época de Elvis, aquele som infernal, época dos Beatles, como é que ele pode atrair tanta gente, tem aquele pacto com o demônio. Pô, se a pessoa, ela começa agora, tem uma ideia boa, joga o marketing dela, vende o peixe dela, se dá bem, ela adora o demônio. Pô, se eu tenho cabelo grande, eu sou drogado. Porra, se eu tenho atitude pra deixar meu cabelo crescer e você não tem, eu sou drogado? Doido? Não é por 10 pessoas que 20 são drogados ou são satânicas. Drogado tem todos os grupos, né? Não é só roqueiro. Você vê um monte de gente normal, várias classes sociais. Político, sei lá, cara, um monte de político, nada a ver. Porra, deveria dar um exemplo à sociedade. Entendeu que finge que cultua o Satã quando vê o capeta na frente sai correndo. Tem. Eu sou um. Na década de 70, né? Aquela época de sexo, drogas, rock and roll dos hippies, o rock lutava contra a guerra do Vietnã, contra a discriminação contra a mulher, contra a discriminação contra os gays, contra os negros, e usava aquela bandeira para a sociedade conservadora daquela época. Hoje, com a criminalização das drogas, né, com a AIDS, hoje o rock tem outras bandeiras, que é a justiça social, que é ainda a luta pela aceitação das diferenças. Né? Então eu acredito que o rock por isso tem 50 anos o rock, porque ele está sempre ligado com... E é sempre jovem, né? O rock é um estilo mais antigos que tem, musicais, e tem sempre uma gama enorme de jovens. Por quê? Porque a sua linguagem ela é contestadora. Eu sei que, tipo assim, dentro do underground, seja a cena aqui em Cabo Frio, no Rio, até às vezes em São Paulo, em outros lugares, eu vejo que realmente a galera do rock and roll, ela age de uma forma muito estranha. Porque todos prezam uma grande união, todos gostam das mesmas coisas, mas no fim acabam que rola muita inveja e essa, até usada a palavra falsidade mesmo, que é um pouco estranho, que até entre bandas, por exemplo, às vezes uma banda que você toca juntos, vocês cresceram juntos, tipo, em determinada situação chega um ponto que às vezes aquela própria banda, por exemplo, se uma subir um pouquinho mais que a outra tenta puxar pra baixo, sabe? Acontece coisas assim muito ruins e
Além de que as divisões entre sons, assim, digamos assim, dentro dessas tribos urbanas, o que é muito chato que acontece, por exemplo, às vezes, o que ainda acontece, né, o que precisa acontecer, por exemplo, às vezes o cara que, vamos assim, citar um punk ou um cara que é do hardcore, que tem seus ideais, às vezes, políticos e sociais muito fortes, assim. Às vezes, por bobeira, né, não se dá bem com um cara ou outro, então tem certas rixas, assim, e briguinhas internas que são muito desnecessárias. Tanto de atrapalham. Pô, cara, esse lance de panela aí, eu acho que é foda, assim, porque tipo, tem muita banda boa, assim, até começando agora, mas muita banda boa, muita mesmo. Só que por esse lance de panela aí, muita banda deixa de tocar em evento pra dar espaço nessa bandazinha mesmo que tá na panelinha aí tocar. Então eu acho que, pô, é vacilo isso porque tem bandas fodas, assim, que ficam de fora com parada nada a ver, assim, se você procura um motivo, não tem motivo nenhum. Porque simplesmente o cara conhece lá, alguém lá de dentro e colocou lá pra tocar e tá lá na parada. E esse lance de estilo diferente e tudo mais, pra mim assim, eu fico isso tranquilo, pô. Tem amigos aí que curte todos os estilos diferentes, assim, já tem cara que gosta mais de black metal, outro gosta mais de death e tudo mais. Mas também me respeito, eu gosto de Nirvana, mas também ouço black, ouço tudo assim um pouco. Então eu tenho meus amigos assim que cada um gosta de uma parada, mas todos respeitam na boa. E não tem preconceito nenhum, e é tranquilão. Eu pelo menos eu nunca usei drogas. Bebi, eu pirralho eu bebi assim, mas hoje em dia, tranquilo, cara. Isso pra mim é um preconceito bobo. E só de olhar pra sua cara, o jeito que você se veste, o jeito que você fala, quer dizer que você seja drogado, seja um for da vida. É aquele negócio, como eu vou falar, por exemplo. Você às vezes não sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe se você vai morrer daqui a pouco, se vai morrer daqui a 2 anos, 3 anos, se for 50 anos. Então é como o Johnny Cash fala, né, cara? Tô de preto, talvez não esteja indo pro enterro, né? Talvez esteja. O Noise Fest da região dos Lagos já pode ser considerado como o maior festival de rock envolvendo bandas regionais do estado do Rio de Janeiro. Desde a primeira edição do evento, o número de bandas envolvidas não parou de crescer. Isso implica dizer que há um aumento anual de 40% no número de bandas que faz da região dos Lagos a região onde o rock mais cresce no país. O Noise Fest, que ocorre sempre em maio, é um evento sem fins lucrativos organizado pela Associação de Rock da região dos Lagos e que tem como objetivo incentivar a cena do rock underground na região dos Lagos e prestar ajuda humanitária às pessoas necessitadas. Várias toneladas de alimentos vêm sendo doadas pelos roqueiros às favelas da região nos últimos anos. Bom, as maiores dificuldades são relativo à captação de patrocinadores, né? A dependência que ainda se tem aí do poder público para uma série de coisas, para a liberação de espaço, a obtenção de licenças, né? Visto que a região ainda é um pouco conservadora e tem um certo preconceito contra o rock. Mas aos poucos nós estamos vencendo as barreiras, mostrando que os eventos não tem briga, não tem droga, que os eventos são todos de cunho beneficente, que milhares de pessoas pobres são ajudadas, que a juventude da cidade começa a se interessar em tocar instrumentos, né, quem não tem banda, valorização dessas bandas, das bandas daqui. Muitas bandas de Cabo Frio hoje estão tocando fora daqui, no Rio, em São Paulo. Então, desde 2004 que a gente vem com esse movimento, eu acredito que os maiores beneficiados são os jovens, né, e são as famílias carentes. A tranquilidade dos shows e festivais também colabora e chama a atenção dos adolescentes para um tipo de evento que não há brigas e onde não rola droga. O rock se tornou uma opção mais sadia para os jovens que queriam apenas curtir um som rebelde, fazer amigos e se divertir saudavelmente.